e bem-vindo à nossa série, Um Uivo em Pele de Ovelha. Sou seu anfitrião, Bênçãos Nguyen. Hoje apresentamos uma jovem que abandonou sua criação cristã para seguir a Wicca. E a meditação oriental, apesar de ser um membro próximo da família do fundador da 3ABN, ela se tornou presa ao espiritualismo New Age. Junte-se a nós enquanto ouvimos o testemunho envolvente de Hayley Lobo sobre as portas para o novo Age. Olá, Hayley. Muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigada por me receber. É um grande prazer. Queremos saber um pouco sobre sua criação na fé. Sim, eu fui criado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estudei em uma escola cristã. Ia à igreja todo sábado. Com um histórico muito cristão. Certo, parece que você está cobrindo todos os pontos. Então, você achou que ter um avô como Danny Shelton influenciou você? Você achou isso útil? Sim, houve muitas experiências que eu tive. Experiências fantásticas. Eu pude viajar muito com ele quando era criança. Vê-lo evangelizar, realmente entender como o ministério funciona. Tive muitas boas oportunidades com tudo isso. Conheci muitos grandes cristãos. Hayley, conte-nos sobre sua jornada. Enquanto você se afastava do cristianismo, Sim, enquanto eu crescia. Como mencionei, estava cercada por muitas pessoas cristãs, mas na minha adolescência, comecei a notar que muitos desses cristãos que eu conhecia eram muito hipócritas em muitas coisas. Eles diziam: você sabe, ei, precisamos viver de certas maneiras, mas na verdade não estavam vivendo as maneiras das quais falavam. E isso me preocupava, porque eu tinha medo de que isso acontecesse com as pessoas à medida que envelhecem, que você não segue essas práticas realmente boas que aprendemos na Bíblia. Isso significa que essas práticas são difíceis demais de seguir. certo, eu definitivamente posso me identificar com isso. Lembro-me de ter me sentido da mesma forma e perplexo em alguns momentos. Mas devemos lembrar que não podemos legitimar Cristo pelos seguidores de Cristo. É o contrário, certo? Cristo é aquele que nos justifica, santifica e glorifica. Então, você se viu se envolvendo em coisas que sabia que eram proibidas. Sim, então para mim, na verdade, tudo começou com perguntas como: a Bíblia é precisa? Temos certeza disso? Eu ouvi alguns argumentos de ateus que achei muito convincentes e por causa disso sinto que estava mais inclinada a experimentar outras coisas porque não tinha tanta certeza de que, ei, talvez espíritos e coisas assim não existam de fato. E por que as pessoas acreditariam em coisas como bruxaria? E eu acho que essa foi uma grande razão pela qual comecei a decidir experimentar, apenas para ver, isso é real? Porque há pessoas que se chamam de bruxas. E acabei experimentando algumas coisas diferentes. Fui à biblioteca e comecei a ler sobre diferentes tipos de feitiçaria. A Wicca me atraiu especificamente porque dizem que você só pratica magia boa, coisas leves, sem feitiços que possam prejudicar as pessoas. E assim, enquanto eu investigava isso, aprendi quais materiais você precisaria e como fazer trabalhos de feitiçaria. Eu experimentei coisas como magia com velas. Eu comprei cartas de tarô, certo? E na verdade, minha experiência foi interessante porque eu estava tentando abordá-la com um método científico, certo? Você sabe, isso precisa funcionar repetidamente antes que eu possa decidir que isso é real. E eu realmente descobri que muitas das coisas não funcionavam para mim, como as cartas de tarô no início. Eu não estava realmente obtendo respostas que não fossem apenas muito vagas. A magia das velas eu sinto que poderia ter sido apenas uma coincidência. Sim, as coisas que realmente começaram a funcionar para mim, no entanto, foram coisas como eu comecei a praticar a escrita automática. Então, quando eles te dizem, você sabe,
Ok, apenas limpe sua mente, não planeje dizer nada em particular, talvez faça uma pergunta e apenas deixe a caneta passar pelo papel. E eu escrevi coisas que não soavam como eu, mas eram respostas muito boas. E se fossem perguntas sobre como fazer uma certa coisa ou onde eu estaria em um determinado momento, na verdade parecia muito preciso. E assim, apenas ver alguns desses resultados começou a me deixar um pouco mais interessado. Tipo, bem, talvez haja alguns tipos de magia que funcionam para algumas pessoas e outros que não funcionam. Então você já se pegou, lembrando de escrituras, Você sabe, há vários, avisos em Êxodo, você sabe, em toda a Bíblia, em Isaías, você sabe que dizem que você deve experimentar os espíritos e que devemos nos afastar da adivinhação. Alguma dessas coisas veio à sua mente ou essa experiência foi tão poderosa que a levou na direção completamente oposta? Bem, na época em que comecei a realmente praticar essas coisas, eu me chamava de ateu porque eu realmente não acreditava na Bíblia ou em Deus. E é engraçado olhar para isso agora porque você sabe, bem, se eu pensasse que poderia haver espíritos, talvez isso não fosse. Você sabe, exatamente ateísmo, certo? Mas meu ateísmo me deixou corajosa, o suficiente para experimentar muitas coisas diferentes assim, os versículos da Bíblia. Quero dizer, como eu ouvi na parte de trás da minha cabeça, você sabe, é porque sempre me disseram que isso foi incutido na minha cabeça, mas pode ser apenas isso que eles disseram, não significa que seja verdade. Certo. Há uma aparência de que estar versado na Bíblia é uma fonte de lavagem cerebral. Sim. E você sabe, a coisa que meio que me faz sentir que tivemos experiências semelhantes é toda essa ideia de limpar a mente, certo? E o que não entendemos é que, quando esvaziamos nossa mente, permitimos que nos tornemos um recipiente para algo que não necessariamente tem o melhor interesse. Você se viu experimentando, digamos, algum tipo de adoração física? Então, sim, na Wicca, porque eu estava tentando seguir todas as regras, me certificar de que, você sabe, realmente dei uma chance. Havia muitos livros que diziam que você precisa construir altares e, você sabe, pode escolher deuses ou deusas de diferentes panteões. Ou pode simplesmente ir com o geral, a deusa, e então o deus cornudo. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Quem é o deus cornudo? Então, o deus cornudo... Havia muitas interpretações sobre isso. As pessoas o equiparavam ao Deus Sol. Às vezes você via estátuas que as pessoas usavam do Baphomet, que você vê muito no satanismo como uma coisa de cabra com chifres. Mas quando eu estava olhando para isso, em vez de me aprofundar em toda a sua mitologia ou algo assim, eu apenas pensei, ok, vamos generalizar e dizer que ele representa a energia masculina e a deusa representa a energia feminina. E você pode representá-los pelo sol e pela lua. Isso é realmente interessante porque no yoga, que é algo que me tornei bastante versada, e até vivi no exterior, você sabe, fui a um ashram e estudei isso. Há um paralelo que vejo, onde eles também têm uma energia de sol e lua. E o objetivo de tudo isso é permitir que você consiga despertar a serpente na base da coluna. Sim. E assim, isso é conhecido como energia Kundalini. Portanto, há uma semelhança entre a Wicca e um fio comum no yoga e no misticismo oriental. Sim, na verdade percebi que foi minha exploração e crenças que acabei desenvolvendo através da Wicca que me permitiram ver a espiritualidade yogi com mais clareza, porque eu já entendia coisas como o esvaziamento da mente, eu já entendi. As diferentes energias das quais eles falam, coisas como o trabalho com chakras e todas essas coisas que estão em muitas práticas de yoga, mas que também fazem parte de muitas bruxarias. Então foi quase como se as práticas Wicca me preparassem para o yoga. Então você também passou um tempo estudando yoga, correto? Sim. Fale um pouco sobre isso. Eu fui para a escola de yoga.
Como eu comecei com isso, foi porque eu vi que o yoga era uma prática muito boa para desestressar e que é um exercício fácil, certo? E assim, eu me lembro que fui online, tentei assistir alguns vídeos e praticar e percebi que, ok, sim, isso está me atrasando, é bem fácil. E assim eu comecei a frequentar uma aula de verdade e me tornei um aluno regular. Continuei porque percebi que minha mente estava se clareando e eu estava desfrutando da prática e o instrutor de yoga se aproximou de mim após uma prática e me perguntou: Ei, você já pensou em se tornar um instrutor de yoga? Você é realmente bom nisso. E eu estava pensando em que tipo de carreira eu poderia querer seguir na época. E eu nunca pensei em fazer yoga assim, mas eu realmente gostei. Então eu pensei, talvez sim. Então eu procurei escolas por aqui. Encontrei uma faculdade inteira só para yoga. E eu tive muitas experiências passando por isso, em torno disso. Originalmente entrei nisso pensando que iria aprender muito sobre anatomia e fisiologia, os alongamentos, exercícios, essas coisas. Mas com o passar do tempo nas aulas, começou a se transformar em algo muito mais espiritual. Agora, quando entrei, já havia coisas como, você sabe, estátuas, havia Buda e Krishna e coisas assim. Mas para mim, na época, eram apenas estátuas e eu realmente não pensava nada sobre isso. Naquela época, eu tinha uma boa compreensão wicana do mundo, mas ainda era muito agnóstica em relação a muitas coisas. Então, eu realmente não acreditava nesses deuses, mas comecei a acreditar em energias. Energia, sim, que é uma palavra que algumas pessoas usam, uma palavra segura. Quase, em vez de dizer coisas como espíritos, elas dizem energias. Eu só quero voltar um pouco porque você disse algo que eu achei realmente importante. A forma como o yoga é comercializado aqui é inócuo com o exercício. Você sente que o yoga é exercício? Absolutamente não. Como você diria que isso difere do exercício? Bem, depois que terminei a graduação na faculdade de yoga, na verdade, também comecei a me treinar para ser personal trainer, com levantamento de pesos, cardio, esse tipo de exercício, e é muito diferente. Você tem uma mentalidade totalmente diferente quando está fazendo isso. Sinto que o yoga é de fato uma prática espiritual. Há muitos exercícios que você pode fazer e alongamentos que você pode realizar, mas no contexto do yoga, há um objetivo diferente. O objetivo não é apenas a forma física ou a flexibilidade, o objetivo é o que eles chamam de unidade, unindo-se, sim, unindo-se, tornando-se um com tudo ao seu redor. E mais especificamente, tornando-se um e unido a Brahman. Brahman, sim, sim. E Brahman, para aqueles de vocês em casa que não sabem quem ele é basicamente o deus principal do panteão, certo? E esse era um conceito que, a princípio, você sabe, porque eu não tinha certeza de como me sentia sobre deuses e coisas assim. Eu realmente não estava tão interessada nessa ideia, mas à medida que comecei a fazer mais as práticas, elas incluem práticas de respiração. Pranayama, correto. Pranayama, sim. Então, a respiração controlada. As aulas de meditação, o yoga, os movimentos e os exercícios são, na verdade, sempre disseram que isso é uma meditação em movimento. Isso mesmo. Sim. E é aí que está a diferença. E a coisa que eu aprendi, que na verdade não percebi até depois de descobrir a escuridão do yoga, foi que o verdadeiro objetivo do yoga é exaurir o corpo para que a mente possa então ser esvaziada. E a unificação da divindade que você está adorando possa então entrar em você e que cada exercício deve, na verdade, trazer a morte a uma parte diferente do corpo. Portanto, o objetivo total é a morte e a união com esse espírito serpentino. Sim,
E muitas pessoas nem sabem que muitas dessas posturas, algumas aulas, usarão os nomes originais, mas muitas delas temos termos em inglês para elas. Como dizer a postura do guerreiro? 1, 2 e 3, não importa qual aula de yoga você vá, sempre tem. A postura do guerreiro 1, 2 e 3. Certo, mas muitas pessoas não sabem que você está reencenando uma história. E o nome original para isso é Virabhadrasana. Então, asana é como a pose, e Virabhadra é, na verdade, um deus. E ele era um deus assassino. E você está encenando uma cena de assassinato muito gráfica, cena. Muitas pessoas não estão cientes de que, na verdade, há muitas coisas relacionadas a isso. Por exemplo, quando você está aprendendo a ensinar yoga, precisa fazer poses em certas sequências. Como esses tipos de poses e depois esses outros. Então, você tem que ensinar de uma certa maneira. E o que está acontecendo aqui, na verdade? Tem muito a ver com esse tipo de trabalho, de energia, dos chakras. Eles estão tentando colocar seu corpo e sua mente em certos estados fazendo isso, enquanto, digamos, em exercícios regulares você sabe. Obviamente você não está fazendo isso, certo? Mas podemos pegar então, muitas pessoas que fazem exercícios normais, elas conhecem a prancha, certo? E você vê essa mesma forma exata no yoga, mas há uma diferença. E a diferença é que quando você está fazendo isso no yoga, você está fluindo de uma coisa para a outra e está usando isso para impulsionar diferentes energias ou talvez até contar uma daquelas histórias, entrar em uma certa posição para adorar. Certo. Isso liga todas as histórias mitológicas. Sim, sim. Enquanto se você estiver apenas fazendo isso, tipo, você sabe, como um exercício normal de abdômen, está tudo bem. Não há espiritualismo envolvido nisso. Então, você se encontra nesta faculdade de yoga e neste ponto você está começando a decidir, sabe, a verdade nisso, sabe? Eu preciso ir mais fundo. Sim, é interessante como funcionou para mim. Eu sempre fui tão cética e assim, ao ir lá, eu percebi que a maioria das pessoas com quem estudei eram, na verdade, cristãs e havia alguns outros como taoístas e budistas, certo? E eu percebi que, à medida que as aulas continuavam e os meses passavam, muitos dos meus amigos cristãos começaram a praticar o cristianismo de uma maneira muito hindu e eles começaram a ver Jesus como, bem, você sabe, ele tem essa coisa chamada consciência crística. E você sabe, todos nós podemos ser como deuses, sabe? E para mim, eu vi isso acontecendo, mas também vi como eles estavam se sentindo. E eu percebi, uau, eles parecem mais felizes, parecem mais saudáveis. E assim comecei a me interessar, um pouco mais interessada pelo lado espiritual apenas, porque estava procurando algo para me acalmar também. Mas foi só depois que me formei na faculdade de yoga que comecei a sentir que precisava realmente me certificar de que sou o melhor que posso ser se vou ensinar as pessoas. E então não posso apenas ser muito boa nas posturas, sabe? Eu realmente preciso me aprofundar, como nas escrituras, como os Yoga Sutras, para melhorar na meditação. E isso é fundamental, porque não se trata apenas de exercício, certo? Eles te dão uma pose e você quer ser capaz de aperfeiçoá-la. Você vê as outras pessoas praticando com você. E elas conseguem alcançar a pose a um grau que parece impossível. Você vai até o seu professor de yoga e diz como ela faz isso. E eu não. Antes que perceba, está nos livros. Estudando isso. Sim, e veja, originalmente eu entrei nisso pensando que era apenas um exercício que eu estaria aprendendo, mas absolutamente não. Se você vai fazer isso direito, sabe que não pode evitar o espiritualismo nisso. Então você está profundamente no yoga, você está profundamente na Wicca. Como você se viu voltando às suas raízes? O que aconteceu
é que eu realmente me aprofundei muito no yoga. Minha avó mencionou para mim algo como: "Ei, você sabe, esta é na verdade uma parte perigosa. Esta é a primeira vez que estou realmente ouvindo isso. Na verdade, isso é uma prática perigosa. Você sabe, isso pode estar te levando a todo tipo de coisas." E quando ela disse isso, eu decidi que precisava investigar mais sobre isso. O que estou perdendo com o yoga e, na verdade, o que acabou acontecendo foi que, enquanto eu descobria, há muito mais, comecei a me aprofundar no verdadeiro. Vedanta hindu, que são as escrituras hindus, para realmente entender, e eu percebi, uau, há muito mais no yoga, como se isso realmente fosse um ramo da religião hindu. Então, ela pode ter pensado na época, porque eu comecei a me envolver mais quando descobri isso, antes que você perceba. Eu estava em um estado de espírito diferente, onde eu sentia que realmente estou acreditando nisso, agora. Como se eu estivesse acreditando porque fiz a meditação, eu fiz as poses de yoga, e isso realmente me influenciou muito, e eu estava ficando tão confusa sobre como alguém poderia acreditar em qualquer coisa além de sim, você sabe, tipo... Porque há algumas coisas que estão começando a se manifestar e materializar. Sim, e os Vedantas são, na verdade, muito perigosos porque você começa a entrar nos tipos de porções químicas que as pessoas não conhecem, como o presente de Shiva. Sim, e fale um pouco sobre isso. Originalmente, quando comecei a meditar, eu estava praticando para limpar minha mente, mas agora que entendi qual era o objetivo disso, levei para o próximo nível. Ok, eu preciso me tornar um com Brahman, que para mim, sim, era, pelo que eu entendia, um ser vivo impessoal que está em tudo. Todos nós somos Brahman. Está na mesa, está no sapato que você usa, está na fruta que você come. Deus é tudo, certo? E eu comecei a realmente sentir isso, algo que eu realmente acredito que me influenciou ainda mais com isso. É que durante muitas dessas meditações, para me conectar melhor, eu ficava chapada de maconha. E este é um dos presentes abençoados de Shiva, que é basicamente um avatar de Brahman, e ele é o Deus desse tipo particular de meditação. Então você se vê usando maconha. Agora você está mais envolvida em sua prática. Mesmo que sua maravilhosa avó tenha dito: ei, 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 isso é perigoso, saia. Como você finalmente encontrou o seu caminho para sair? Bem, no final eu acredito que sempre digo às pessoas que minha história é uma história de resgate, porque na minha cabeça não havia uma pessoa com quem eu pudesse conversar que me convencesse do contrário neste ponto. Eu achava que todos os outros estavam confusos, eles não estavam iluminados, eles não estavam acordados o suficiente. E eu fui para fora e me sentei para meditar. E decidi, você sabe, eu não estava pensando sobre nós, eu estava olhando para a natureza, você sabe, eu fiz isso. É interessante porque você sabe, se eu sou o criador, certo, eu fiz isso, sou estranho, você sabe, sou meio esquisito, mas eu estava olhando como tudo era bonito e foi aí que comecei a ter essa sensação familiar. Era caloroso e cheio de amor, e comecei a reconhecer que era isso que eu sentia. Quando orava a Deus, o Deus cristão, quando era criança, e eu imediatamente senti essa necessidade dentro de mim de perguntar a Deus mais uma vez, última chance, pergunte a Deus mais uma vez, última chance. Deus, você realmente fez isso? Ou é apenas um pensamento cego? Mas ele realmente me respondeu e foi uma experiência tão louca e ele me mostrou que eu fiz tudo isso. Isso era amor e isso foi apenas o começo,
porque assim que ele me deu isso, eu sabia que tinha que ir direto para a Bíblia. Eu tive que voltar diretamente para, bem, se isso era Deus, eu preciso aprender corretamente sobre ele, porque no New Age e no hinduísmo, eles tiram versículos da Bíblia fora de contexto. Vírios, isso mesmo. Então coloque você no lugar de Deus. Exatamente. Mas ele é tão misericordioso que, mesmo em seu ato de apostasia, ele ainda poderia alcançá-lo. Isso nos dá o conhecimento de que não importa quão longe você esteja, Deus tem misericórdia e perdão, e ele estende a mão para você e o receberá de volta. É tão bonito porque eu não fiz nada para merecer isso. Eu continuei rejeitando-o e fugindo, mas ele continuou, tentando por mim. Eu tinha ido tão longe, e ele foi quem me puxou para fora disso. E há milhares, provavelmente até milhões de pessoas na mesma situação que você. Você faria um apelo às pessoas que podem estar na sua mesma situação. Com certeza, acho que a maior coisa que eu poderia te dizer é que se você está envolvido com o New Age, pode ser muito confuso. Eles tiram as escrituras de contexto, tentar fazer parecer que o mundo é de uma certa maneira ou que Deus é algo que ele não é. Mas meu apelo a você é que, por favor, volte e realmente leia a Bíblia, porque se você realmente dedicar um tempo para aprender o que o livro realmente diz, e não apenas o que os gurus dizem, não apenas o que as bruxas dizem nos livros, você verá que é realmente muito diferente. E, mesmo que você não tenha certeza de que o Deus cristão é o verdadeiro Deus, dê a ele uma chance. Apenas ore, peça a ele para se revelar, olhe para a sua palavra e ele o fará. E o que você disse é tão específico, e o que eu ouvi é basicamente que quando você vai à Bíblia, primeiro ore, clame a Deus de coração, seja sincero. E, em segundo lugar, certifique-se de que você vá linha por linha, que seja preceito por preceito, linha por linha, aqui um pouco, ali um pouco. Você não precisa se apressar, mas aquele mesmo esforço que você fez para meditar com o Anticristo, você poderia fazer esse mesmo. Esforço dedicado com Deus, Jesus e o Espírito Santo. E você pode ser libertado. Com certeza, o Espírito Santo é um professor para nós, então apenas ore, peça para ser ensinado, porque ele se revelará. Muito obrigado, Hayley. Ao chegarmos ao fim, não se desanime se práticas perigosas se tornaram parte da sua vida. Nossos convidados são exemplos primários de Cristo estendendo seu amor e perdão a eles. Você não está sozinho. Então, por favor, você pode ser libertado do mal se encontrou um ente querido ou um conhecido enganado por um lobo em pele de ovelha. Fique tranquilo. Há uma saída